Olá, meus amigos, minhas amigas, nossa segunda live do dia. Hoje de manhã eu conversei com o professor Felipe Bonsenso sobre direito aeronáutico e a situação da aviação civil no Brasil. Foi um papo muito agradável, está aí no IGTV para quem quiser assistir. E hoje à tarde a minha ideia foi convidar o professor Conrado, que é um amigo de longa data, um ibedermano como eu, um daqueles que gosta do direito de família na teoria e na prática, autor de várias obras, professor no Rio Grande do Sul e no Brasil todo, e pensei em convidar o professor Conrado para a gente conversar a respeito de algo um pouco diferente do que a gente vem conversando. Direito e literatura e direito e música. Portanto, só vou esperar o professor Conrado agora pedir... Ô, Heitor, que alegria vê-lo aqui. Pediu o professor Conrado. Esperemos que a internet não nos pregue nenhuma peça e que ela permita que eu e o professor Conrado dividamos essa live. Sempre tem esse risco de eu não conseguir dividir a live com alguém. Professor Conrado! Olá, tudo bem, meu amigo? Tudo jóia? Tudo certo contigo? Como eu lhe disse, professor Conrado. Estamos aqui também. Eu tenho uma teoria, Conrado, que é o seguinte: a live não é palestra. Palestra você faz no Google Meet, faz no Zoom. Isso aqui é um bate-papo de amigos. E se é um bate-papo de amigos, tem minha água, meu café e os meus amigos, que são o motivo principal das lives. Então eu dizia que quando pensamos em direito, literatura, direito e música, eu até mandei um WhatsApp para o Conrado. Conrado, falamos de temas jurídicos ou de temas metajurídicos? Ele falou, deixa eu pensar um pouco. 2 minutos depois, não, vamos falar de temas metajurídicos. Então é uma alegria estar aqui essa tarde, nesse bate-papo, que tem se mostrado... Eu, toda sexta-feira à tarde, tenho aberto o meu Insta com alguns amigos, mas sem avisar ninguém. Eu abro e começo a conversar. É sobre literatura, música, séries, filmes. Então, o que nós vamos fazer hoje, na verdade, é um pouco mais organizado do que aquilo que eu costumo falar. Eu só quero, antes de passar a palavra ao Conrado, dizer que eu nutro profunda admiração por várias características que o Conrado tem. Uma delas é que ele é um empreendedor. Este homem é uma máquina. Aliás, o IBDFAN do Rio Grande do Sul passou o IBDFAN de São Paulo em atividades, nós fomos os segundos e eles foram o primeiro, graças a essa máquina chamada Conrado. Esse ano que eu ia tentar dar o troco, Conrado, veio a pandemia e acabou com tudo. Segunda característica que eu admiro do Conrado, além do empreendedor, é um professor. Ele é um professor, ou seja, não é que ele está professor, ele gosta do que faz, é um professor da ativa, respeitado por seus alunos. E a terceira característica, evidentemente, é um sujeito que tem assunto para tudo. Porque normalmente as pessoas têm assuntos só jurídicos, ou só daquilo, e o Conrado tem essa abrangência para muitos assuntos. Então, muito obrigado por aceitar meu convite, e com a palavra, meu querido amigo Conrado, para suas considerações iniciais. E eu vou continuar no meu café enquanto isso, Conrado. Tá certo. Meu amigo Simão, quero dizer que é um prazer a gente poder, nesse momento aí de distanciamento, poder estar tomando esse café junto, né? E quando a gente começou a conversar ali sobre o nosso bate-papo de hoje, e tu falou assim, vamos conversar sobre jurídico, metajurídico. Eu assim, olha, a gente passa tanto tempo trabalhando, né? E eu não sei tu, né, Simão? Mas eu dentro de casa, eu tenho trabalhado muito mais do que fora, porque, embora, claro, não dá para comparar o nosso trânsito aqui de Porto Alegre com São Paulo, né, Simão? Então, aqui as distâncias, elas são mais curtas. Mas, de qualquer forma, só o ato de pegar o carro, né, e a faculdade do Ministério Público fica muito perto do meu escritório, tu conhece ele, meu escritório, fica muito perto. Mas só o fato de pegar o carro e escutar uma música, parece que já dá uma arejada. E parece também, Simão, que eu consigo virar a chave. Sabe aquelas TV de antigamente que tinha a chave, o modo TV, o modo videogame, né? Porque eu não sei tu, a minha mãe não deixava eu botar o videogame na TV da sala, né? Porque Claro. ela dizia que estragava a TV. Né? Estragava. Então, isso, né? Então, assim, cultura da minha mãe, que a autoridade da mãe na hierarquia das normas de Kelsen está acima de qualquer... Está lá no topo da pirâmide. Então, assim, eu não podia usar a TV da sala, eu usava aquela TV do Paraguai, aquela cinza, né? Que talvez meu astigmatismo até tenha aumentado por causa disso, né? Então é bem possível, é bem possível. E então ela tinha a chave, né? Tinha um modo TV, eu me lembro que eu tinha um Dactar, não tinha um Atari, e daí tinha um modo ali de... E eu tenho a impressão
que a questão do trânsito, ela facilita nisso, né? Pelo fato de que, eu sempre digo para os alunos, quando eu estou em sala de aula, eu estou 100% professor. Tanto que eu coloco o meu celular no modo avião. Então, na verdade, em sala de aula, eu viro a chave, porque, claro, a gente vai dividir a nossa experiência profissional, mas ali a gente está inteiramente em sala de aula. Aqui, o que acontece dentro de casa? Eu estou dando aula ao vivo, mas daqui a pouco, daí baixa o Conrado, dono de casa, que também vou ajeitar o almoço. Daqui a pouco, mas daí também tem o Conrado advogado que está resolvendo as questões. Então, na verdade, assim, a gente tem sido, claro, a gente nem pode reclamar, né, Simão, porque nós somos privilegiados num país de tanta pobreza, de tanta gente que realmente está passando necessidade. A gente nem tem que reclamar, a gente tem que agradecer por ter saúde, por ter casa, por ter instrução. Mas, de fato, a gente tem trabalhado muito. Então, quando tu falou da questão... vamos falar uma coisa que não é necessariamente jurídica, mas para arejar um pouco. E se você me permite, é exatamente isso. Eu não estou reclamando, porque eu também acho que nem é justo reclamar, mas a gente constata. Trabalhar em casa não é fácil. Trabalhar em casa é chato. Eu preparei minha estrutura toda aqui, Conrado, para ler e ver filme. E não para trabalhar em petição, trabalhar em parecer. É uma preparação minha. No meu escritório eu não tenho nada de lazer. E aqui eu não tenho nada de trabalho. E de repente as coisas se misturaram a tal ponto que talvez um trabalho que lá eu fizesse em meia hora, que eu demoro 3. Porque tem um monte de... Não só distrações, mas você se perde. Então, realmente... É um período que falar de arte, falar de cinema, falar de livro, falar de música, pô, é o que nós estamos precisando. E é curioso que eu tenho percebido que as lives jurídicas, como também tem se repetido um pouco nos temas, Conrado, já há, depois de 90 dias de pandemia, vamos pôr 90 dias, um certo cansaço também com alguns temas que esgotaram. E quando a gente traz algumas coisas diferentes, as pessoas acabam achando, pô, vale a pena ouvir. Quem sabe eu tenho uma dica de um livro, de uma música, de um filme, de uma série. E, no fundo, eu estou muito contente com essas questões, porque acabam vindo depois nas mensagens inbox do Instagram. Professor, olha o que eu comprei, o senhor indicou, estou gostando. Ó, professor, me decepcionei. Tem gente que não gosta do que a gente indica, faz parte. Mas, então, eu fiquei muito feliz. Deixei a critério do Conrado a escolha. Quando ele escolheu ter uma meta jurídica, eu falei, graças a Deus. Não vamos... O Luiz Fernando dizendo da gravata, eu só vou fazer uma nota rápida. Essa gravata aqui é a gravata do Ricardo III, R3. E daqui a pouco, quando chegar na literatura, eu vou falar um pouco sobre família e o Ricardo III. Então, é uma gravata propositadamente escolhida para que eu pudesse falar de literatura. Mas para dizer o quê, Conrado? Eu acho que faz parte da função desse momento pandêmico de confinamento que a gente fale de coisas leves, que a gente fale de coisas bacanas, de coisas agradáveis, sem desmerecer as nossas milhares de lives jurídicas que já fizemos e vamos continuar fazendo. Mas eu acho que as coisas não são incompatíveis, pelo contrário, elas são complementares. Por isso que eu fiquei muito feliz também. Agora, eu só vou te fazer uma nota que eu, outro dia, falando com a nossa colega do IBDFAN, a Luciana Faís, que ela tentou por uma coisa que eu não tinha tentado. Dar aula sentado, Conrado, tem uma dinâmica para o nosso diafragma diferente da aula de pé. E o diafragma acaba sofrendo por ficar sendo exigido sentado. Eu não tinha reparado nisso. Então, é uma das razões que a gente se cansa mais do que numa aula de pé, falando para os nossos amigos. É isso que eu queria fazer essa introdução. Boa tarde a todos e todas. E eu queria lançar uma pergunta ao Conrado. Nós vamos fazer um bate-bola, eu e ele, umas trocas de ideia. Qual é a importância da música na sua vida? Antes de falar de direito. Quando é que foi que você se descobriu apaixonado por música? E terceira pergunta, que depois eu vou responder para mim mesmo. Qual foi a música, talvez, que você tem uma reminiscência mais antiga? Desde o Atirei o Pau do Gato, Dona Baratinha. Queria fazer essas 3 perguntas ao meu amigo Conrado. Bom, eu vou te dizer, Simão, eu sou muito musical, né? Eu não posso, não que eu não goste de silêncio, mas o meu grande prazer, quando eu pouco estava em casa, né? E que agora está sendo uma característica, né? Mas eu sempre tive o hábito do jornal impresso. Eu só abandonei agora, né? Porque eu fiquei com medo de contaminação, enfim. Mas, assim, eu acho que nada tira o cheiro do jornal. Mas, de fato, agora, nesse momento, estou com minha assinatura suspensa, estou só com a versão digital. Mas o meu prazer, quando estava em casa nos finais de semana, eu tenho uma poltrona, sabe aquela poltrona do vovô? Né? Pois é, quando a gente trocou de apartamento, eu e a Cíntia, a arquiteta queria uma poltrona toda modernosa, sabe aquelas coisas com nome e sobrenome? Então, assim, eu achei bonito, Simão, eu achei bonito. Mas daí eu fui na loja, sentei.
E daqui a pouco eu olhei do lado com uma poltrona do vovô, assim, aquela assim, típica vovô, assim. Quando eu sentei naquela poltrona, eu pensei assim, ó, meu Deus, é essa. A arquiteta queria me matar, pois é. Então, a minha felicidade é sentar na minha poltrona, que é do vovô mesmo, não tem nome e sobrenome. Eu pego o jornal impresso, que é a Zero Hora daqui, e escuto música. Então, assim, daí eu vou ali, Chico, Toquinho, Vinícius, enfim. Mas te confesso que nesse momento é esse tipo de música. Mas eu sou extremamente eclético, né? Eu costumo dizer que eu vou do lixo ao luxo, porque assim, eu não tenho preconceito musical. E tanto que até muitas vezes, quando eu estou dando aula e cito algum sertanejo em regime de bens, eu vejo que os alunos assim, né? Porque eu realmente acho que os alunos acreditam que a gente vive apenas estudando os clássicos, né? Assim, né? Assim, eu sei que o Simão é uma pessoa que conhece ópera pela nota musical. Eu não cheguei nesse grau de inteligência, né? Então, assim, então, assim, eu sou muito musical, então eu gosto muito de música mesmo. E, claro, a questão, eu não tenho nenhuma música que me remeta à infância, assim, mas eu me lembro, e aqui quando eu era pequeno, os meus pais, eles faziam parte de CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas, né? Então, assim, não que hoje eles pertençam a isso, mas eu me lembro que eu fui criado no meio de CTG. Eu tenho 6 pontos aqui no, no supercílio, porque tem uma dança que se chama polonese, Simão, que as pessoas vão dançando de mão dada. Eu, com 6 anos, estava dançando com o meio pessoal, e numa dessas começa a girar. Eu voei numa quina e tenho aqui, né? Ganhei aqui 6 pontos, que eu tenho uma falha na sobrancelha. Então, Mas, assim. ô, Conrado, são memórias afetivas com marcas físicas, vamos dizer assim, né? Opa, são memórias. Memórias, memórias afetivas, mas com marcas físicas, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, mas eu não consigo ficar sem. Tem alguém me ligando. Ah, tanto que o, quando eu estou escrevendo, se eu estou escrevendo um livro, algum artigo, eu uso música. E eu tenho aqueles fones que a gente usa para viajar, que eu sei que também tem, né? Então, porque a gente se isola do mundo, tanto que a gente tem um código interno aqui em casa que quando a Cintia ela quer falar comigo, ela me liga. Porque senão eu tô tão concentrado, eu tomo um susto, um dia eu vou morrer do coração, né? Então, quando eu estou escrevendo, eu preciso de música mesmo. Então, para mim, realmente basilar no meu dia a dia a questão da música. Eu vou fazer 2 notas para responder o que eu te perguntei. A minha relação com a música, ela é tardia. Meu pai e minha mãe não tinham o hábito da música, mas sim da leitura. Eu lembro desde muito cedo minha mãe lendo e meu pai lendo. A gente começou a ler muito cedo por causa da imitação. Meu primeiro impacto musical foi uma vez com 15 anos, quando eu fui ao Municipal de São Paulo e eu ouvi Carmina Burana. Carmina Burana mudou minha vida. Foi aquela coisa que impacta. Sabe que você até hoje, quando ouve, tem uma reminiscência da sua infância, é uma coisa bem interessante. Falei, gente, isso é música e eu gosto. Mas eu, honestamente falando, o nosso ouvinte citou Bizet, eu adoro a Carmen incondicionalmente, mas você sabe, ô Conrado, que eu gosto demais de MPB. Eu gosto demais. Eu sou um cara que ouve com frequência João Gilberto, eu gosto de ouvir o Toquinho, eu gosto do Chico, eu gosto do Caetano. O Caetano, às vezes, eu acho que ele é um pouco melado demais pro meu gosto. Gosto da Gal Costa, eu adoro a Gal Costa. E ultimamente tenho ouvido muito Elba Ramalho, aquelas coisas mais suaves dela. Menos forró e mais românticas. Então eu sou bastante eclético. Agora, curiosamente, você dizia uma coisa, né? Que você lê o jornal com MPB. Eu, para ler, eu sempre leio com música. E sempre com os meus fones também. Mas eu daí escolho uma música clássica bem leve. Quase como se ela fosse uma baladinha. Eu ainda não consigo ouvir com uma letra. E eu acabo me confundindo, porque eu quero cantar a letra. Daí eu paro de ler o livro. Então eu tenho um problema de ler com música, com letra. Mas a música na minha vida passou a ser imprescindível quando eu descobri que realmente gosto muito de música clássica e que música clássica bem tocada podemos chamar o Conrado para fazer direito. Vou sugerir isso para os meus colegas. Vamos gravar sexta-feira, inclusive. Mas daí, Conrado, quando eu descobri a música clássica bem tocada nas orquestras, não necessariamente ópera, tá? A música erudita, instrumental, aí eu descobri uma paixão que para mim virou vício. Eu sou viciado.
Eu literalmente preciso ouvir música. Então, a música me despertou. Talvez, eu digo assim, Conrado, que a gente pode viajar de 4 maneiras. Eu sempre penso essas 4. Uma é pegar o carro e ir, pegar o avião e ir. É a viagem física. A outra é a viagem da música, a outra é a viagem do livro, e a outra é a viagem que eu chamo do cinema. Pode ser a série, pode ser o cinema. São 4 viagens que são maravilhosas, e cada uma num momento. Nesse momento a gente pode viajar por 3 delas, né? Que é a música, o livro e a série. Então nós estamos com 3 viagens garantidas. E me diga uma coisa, Conrado, dentro dessa sua experiência sensorial musical, tem alguma música nesse momento? Não... Você pode me dizer assim, Simão, a música da minha vida é ou não? A música desse momento é alguma coisa que você anda ouvindo com mais entusiasmo? Olha, sabe que enquanto tu falava, Simão, eu até pensei que tem uma coisa que ninguém sabe, talvez as pessoas nem imaginem. Porque quando eu escrevo, eu escuto música católica. Verdade. Eu escuto música católica, porque assim, muito do que eu sou hoje, meus pais não são católicos, e eu acabei caindo em grupo de jovens na igreja quando eu era muito novo. E que lá, assim, muito do que eu sou eu devo a isso, né? Porque assim, eu comecei a dar palestra com 11 anos, eu fui professor de crisma, coordenei curso, então assim, e eu tenho as minhas amizades mais tardias são as minhas amizades que eu tinha lá da igreja. O professor Cristiano Colombo, que é aqui do Rio Grande do Sul, que acho que até tu fez a banca de doutorado dele, se eu não me engano, ele, ele foi um meu amigo lá, que eu digo que eu conheci quando ele ainda tinha cabelo, porque hoje ele é calvo, né? Então, mas lá eu tive essa ligação com a música católica e até hoje é a música que eu uso para escrever. Porque não sei, meio que me conecta, é uma música que eu já conheço a letra, então eu não vou me preocupar em prestar atenção, né? Então eu tenho essa ligação muito forte com a música católica. Mas Deixa eu fazer uma nota sobre a Igreja Claro. Católica e as músicas. Eu sou fã de longa data. Eu sou católico desde que nasci, meus pais são católicos, e eu amo as músicas da igreja. Aliás, o povo de Deus, eu amo essa música. Quando toco o povo de Deus na igreja, eu entro em êxtase. E a música católica me traz muita paz de espírito. Os dias, Conrado, que eu estou muito bravo, triste, chateado, nervoso, eu paro, ponho as minhas músicas da igreja. Isso me dá uma paz de espírito. Olha, eu não sabia dessa nossa mais uma coincidência. Mas desculpa que eu te interrompo. Não, e a música, e até nesse sentido, a música que para mim, nesses momentos difíceis, é Tudo Posso Naquele que Me Fortalece, que é uma versão que é do Fábio de Mello com a Celina, que eu esqueci o sobrenome dela, e para mim sempre foi, né, eu me lembro que ainda no meu mestrado eu botei na epígrafe essa passagem bíblica, porque para mim sempre foi muito forte, assim, eu acho que todo momento difícil eu tenho essa conexão, assim, e quando eu tô no avião, é o que eu escuto também. Tanto que eu já tenho uma playlist no avião, porque assim, a gente que anda muito de avião, o que cansa muito é esse barulho do avião, né? Então, assim, e coitadinha das crianças sofrem muito com a altitude, né? Enfim, então eu boto ali e também para mim, avião é máquina do tempo, né? Eu cochilo aqui, eu acordo em São Paulo. Então, assim, pra mim não... é assim. Então, para mim, realmente o que realmente é o que me alimenta, assim. Eu gosto muito das músicas da Igreja Católica. O Bunazar entrou aí, falando do canto gregoriano. Eu aprecio demais o canto gregoriano bem cantado. Então, estamos juntos. E ultimamente, aliás, há alguns anos, quando eu tenho que ler, eu ponho as variações de Goldberg de Bach e eu fico ouvindo aquelas variações que eu acho que aquilo é um bom clima para uma boa leitura. Mas, assim, em termos de música clássica, a música da minha vida foi a Carmina Burana, que eu ouvi aos 15 anos, quando eu tenho aqui na Sala São Paulo, com o Rado 4, récitas, eu vou às 4, aquela coisa de gente doente, né? Então eu falo assim, não é possível que você vai de novo, eu vou, eu conheço a letra, eu canto em latim, aquela coisa de gente obcecada. Mas, ultimamente, eu ando muito apaixonado por 2 músicas, vou falar então no momento, que é a música que eu a conheci oficialmente o ano passado, já tinha ouvido, mas não tinha identidade dela, que é do Borodin, chamada Príncipe Igor, chamam-se Danças Polovitsianas, que eu sou literalmente apaixonado, depois até foi tema de alguns filmes, etc. E a segunda é a abertura de 1812 do Tchaikovsky, que é aquela coisa da invasão russa, da invasão francesa à Rússia, e os russos ganham dos franceses. Então são 2 músicas que estão
rebombando no meu ouvido. E hoje, quando tu vai ao super, tu pensa nela, né? Quando tu vai ao supermercado, Exatamente. tu te sente naquela música. Aquela música. E me diz uma Esses dias coisa. eu falava com a nossa amiga Gigi, né, com a professora Giselda, e eu perguntei pra ela, Gigi, querida, como é que tu tá? Que, aliás, estava de aniversário domingo, né, querida? É, E eu disse pra ela assim, Giselda, eu nunca imaginei que levar o lixo, descer o lixo, fosse ser uma atividade tão prazerosa, né? Porque hoje, no meio do dia, quem é que leva o lixo? Eu levo o lixo. Ou seja, eu vou... é verdade. E, Conrado, uma segunda pergunta. Para a gente, falamos de música, vamos falar um pouco de livro e depois chegamos no direito de família e os livros e as músicas. E literatura, qual é a sua relação com os livros? Tu sabe que uma das coisas que eu sinto mais falta durante o ano, durante o semestre, é realmente conseguir fazer uma leitura não jurídica, Simão. Assim, eu não sei, eu admiro quem consiga, eu não consigo durante o semestre, porque eu tenho a impressão de que quando eu tenho tempo é sempre, não, eu tenho que ler tal artigo, não tenho um trabalho de conclusão, tenho uma dissertação, tenho não sei o quê. Então, assim, eu durante o semestre eu simplesmente não consigo fazer outra leitura. E daí o meu momento de férias, o meu prazer é realmente fazer leituras, assim. Eu, por exemplo, nessas férias, eu li Essa Gente, do Chico Buarque, que foi o último romance dele, que, aliás, assim, eu queria saber escrever como o Chico, porque ele tem um jeito de fazer a descrição dos personagens, e acho que são poucos autores que tu consegue fazer com maestria, de tu começar na primeira frase e já saber de qual personagem naquela crônica ele está falando, e ele consegue quebrar nesse livro muito bem. Li algumas questões, li também, li um livro do Karnal, li um livro do Cortella, que, aliás, uma das coisas que a gente tem feito bastante é assistir o Café Filosófico na TV Cultura. Esse é um hábito que a gente instituiu aqui em casa nas terças-feiras. Então, o meu momento de férias, porque assim, eu não sei, eu adoro praia, eu gosto muito de praia. E para mim, o grande prazer é poder estar na beira da praia, não necessariamente na água, mas só estar ali lendo. Para mim, assim, isso para mim é férias, né? É o momento de férias. Eu gosto de leitura na praia. Eu sou fã. Aliás, eu adoro o mar. O que me incomoda é se a praia está muito cheia, que ninguém gosta, ou se o calor está tão grande que você não consegue ficar tranquilo na sua sombrinha. Mas se tiver uma temperatura que você fica tranquilo na sombra, com um bom livro, uma boa caipirinha e umas dormidas na cadeira de praia, eu passo também dias nesse esquema. Eu ando lendo muito porque a leitura, para mim, é o meu momento autista mesmo, autista. Quando eu saio do jurídico e vou ler o não jurídico, Conrado, é o transporte, é o teletransporte. Então eu vou para a Rússia com Dostoiévski, eu volto para o Rio de Janeiro no século XIX com Machado, ou leio, como o Bunazar me indicou, Scruton, para pensar um pouco no momento filosófico atual, ser ou não liberal, ser ou não conservador. Então a literatura, ela me põe, realmente, ela me transporta. E é engraçado, Conrado, que eu acho que eu comecei a entender muito melhor o ser humano, porque nós advogamos na área de família, eu também advogo em contrato, você também, mas família com muita ênfase, eu comecei a entender melhor o ser humano quanto mais eu li. Porque parece que, por mais que a realidade tente, que a fantasia tente, a realidade sempre supera a fantasia, mas a fantasia vai dando pistas para a gente, para a compreensão do ser humano. Então a literatura, para mim, tem uma relação direta com conhecer pessoas, o que me tornou um advogado, eu não vou dizer melhor ou pior, porque é difícil julgar, mas mais consciente do que eu estava fazendo. Ou seja, olhar o outro de uma maneira mais precisa. Olhar o outro, despido de preconceito, isso é uma coisa que eu fui aprendendo com o decorrer da minha vida. Então, eu realmente, com 15, 16 anos, tinha muitos preconceitos e pré-conceitos também, e daí eu fui derrubando. E quando eu praticamente me formei, com 22 anos, já tinha quase nenhum, mas depois isso caiu. Mas eu consegui perceber um pouco mais dessa alma humana lendo o que os outros tinham escrito sobre ela. Então, me fez muito bem a literatura para ser um melhor profissional. E até para convencer nossos alunos também, viu, Conrado? Às vezes, se tem um aluno ali meio de quina, meio de má vontade, e daí a literatura me abre também para a compreensão do outro. Então, para mim, fez muito bem essa imersão literária.
E daí a gente pega, por exemplo, o Luiz Alberto Vará, que durante algum tempo morou aqui no Rio Grande do Sul, ele que escreveu muito na sociologia do direito, mas com uma linguagem muito poética, né? E é, eu sempre gostei de ler o Vará, justamente por ter ele ter essa capacidade de escrita um pouco mais leve. Até um dos meus livros, acho que é no curso de Direito de Família Contemporâneo, eu coloco que aquele que não se permite quebrar um pouco a sisudez do direito, ele perde a chance de tornar a vida colorível, né? Pelo fato de que a gente lida com assuntos muito pesados. Nenhuma pessoa que chega no teu escritório chega com bons pensamentos. É muito raro a gente, na esfera do direito de família e sucessões, a gente lidar com pessoas felizes. A gente está lidando com projetos que não deram certo, ou a gente está lidando com a perda de alguém. E isso tem uma carga muito pesada. E aí, o que a gente costuma, eu até vi que a Denise também está nos assistindo, minha sócia, a gente costuma, querida, a gente costuma sempre trazer o clima do escritório sempre muito bom, justamente para não levar para dentro de nós, né? Porque eu imagino que os teus alunos devem te perguntar muito, né, Simão? Como é que consegue atuar em família? Como é que consegue dormir depois de tanto? Bom, é que na verdade a gente consegue perceber, e acho que tu foi muito feliz no que tu falou, a partir dessa leitura, a partir da compreensão do outro, de que cada um tem os seus dilemas, né? Cada um de nós vai ter as suas dificuldades, as suas felicidades, e que nós vamos fazer o máximo para entregar o nosso melhor para o cliente. Só que a nossa vida é a nossa vida, ou seja, aí a questão da chavezinha, né? Ou seja, tem a chave professor, tem a chave advogado, mas tem a chave José Fernando, né? Tem a chave Conrado, e isso eu vejo que é uma das grandes dificuldades, né, Simão, que a gente tem no direito, em realmente as pessoas conseguirem identificar um espaço que é da pessoa, ou seja, a gente tem aquela pessoa pública em que as pessoas realmente muitas vezes não conseguem se despir daquilo e não conseguem relaxar. E no momento em que tu não conseguir ir para a Sala São Paulo, para o teu momento de lazer, no momento que tu não conseguir fazer essa leitura, tu vai perder a tua essência. E daí tu vai deixar de entregar para o teu cliente o teu melhor. É por isso, esse é o problema. As pessoas dizem assim, mas como é que você consegue ir para a Sala São Paulo? Eu consigo, porque senão no dia seguinte eu não atendo o cliente. Porque é a hora que eu esvazio o cérebro, é a hora que eu me reconecto com a realidade maior, e no dia seguinte estou lá, de corpo e alma. O que não dá é para ficar nessa ideia fragmentária. E eu concordo com você que a gente consegue desvirar a chave pelo cliente, pela profissão. Não é como egoísmo, é para estar melhor no dia seguinte. Então, realmente, isso é uma coisa que eu tenho consciência. Quando eu saio da... Eu brinco, Conrado, a separação entre pessoa e persona, né? O que deu personalidade. Persona era a máscara no teatro grego que me separava de mim mesmo. Ou seja, o que está para fora é o personagem, o que está para dentro sou eu. E a ideia dessa persona é a ideia do professor no palco. Porque, no fundo, eu digo sempre isso. As pessoas conhecem o professor, não conhecem a pessoa do professor. Isso não é porque o professor finge. Não, é porque ele na sala de aula está trabalhando. Aliás, aquela velha ideia que eu odeio. O senhor trabalha ou só dá aula, né? Eu falo, não, eu acordo de manhã, não tenho o que fazer, eu vou dar aula. Eu podia ir para academia, eu podia estar matando, roubando, mas meu prazer é ir para a sala de aula. Então, há uma confusão, muitas vezes, da pessoa com a persona. Mas realmente, essa desconexão ela é importantíssima para a nossa sanidade. E não é fácil, viu? Os mais novos normalmente têm mais dificuldade. A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais calejado, né? Não, e isso é essencial pelo fato de que no momento em que a pessoa está bem consigo mesma, no momento que a pessoa, a gente consegue encontrar esses espaços, porque esse momento em casa, né, Simão, no momento que tem essa mistura total dos espaços, faz cada um de nós, se quiser, poderia ficar 24 horas trabalhando. Porque duvido que nos últimos anos tu tenha tido algum momento que tu tenha dito, que legal, eu não tenho nada para fazer. Tu não teve isso. Tu não sabe o que é isso. Então,
no momento em que a gente não se permite ter esse momento, bom, isso não é sadio, né? Claro. Não, eu ia dizer, a pandemia, e nós já vamos entrar agora no direito, a pandemia me trouxe duas questões muito interessantes. A primeira é que eu desestressei, porque eu não tenho mais ansiedade. Eu não tenho cinema para ir, eu não tenho a Sala São Paulo, eu não tenho sequer a chance de conviver com meu pai e com minha mãe, é a coisa mais básica. Eu não tenho a chance de ir para missa, eu não tenho a chance de ir para a padaria. Como eu não tenho chance de nada, a minha ansiedade fez assim, Conrado. Eu não tenho mais ansiedade. Isso foi incrível, para não dizer mal da pandemia. E a segunda coisa é que no início da pandemia, quando houve aquele susto, eu fiquei um tempo sem trabalho. Fiquei mesmo uns 15 dias com o trabalho no nível mínimo. Uma coisa que eu fazia sem grandes esforços. E daí eu percebi como é bom ter tempo para não trabalhar. Porque daí é o momento que você se reconecta, que você se reinventa e que você se dedica a coisas óbvias, como você falou, lavar uma louça, pegar, descascar o pepino para salada, coisa que a gente não faz no dia a dia. Agora, Conrado, e a relação da música com o direito de família, que é a nossa grande paixão hoje e sempre? Como é que foi isso na sua vida? Como é que você se identifica? Conta um pouco do seu projeto com o professor Cristiano Chaves sobre música e direito. Conta um pouquinho da sua experiência. Depois eu falo É da que, literatura. uhum, é que a gente acabou conversando porque tanto eu quanto o Cristiano, na escrita, a gente costuma usar trecho de música. E é algo que é natural, né? Então, assim, eu não consigo, Simão, eu simplesmente não consigo escrever sem em algum momento colocar uma quebra, sabe? Parece que, assim, se um dia eu tiver que escrever dentro de uma caixinha, eu acho que eu nem consigo escrever, né? Porque realmente eu acho que a vida pode ser mais light, eu acho que as gerações que nos antecederam no direito, muito se legitimaram pela linguagem. Quanto mais difícil a pessoa falava, me parece que tinha mais credibilidade. Então, a gente percebeu, até mesmo porque logo no começo do confinamento, né, Simão, todo mundo estava numa pressão muito forte. Porque primeiro que a primeira fase foi de uma negação, né? Ninguém acreditou que isso fosse acontecer. E a segunda fase foi de desespero, de pensar, e agora? O que vai ser isso? E realmente, como tu bem falou, a impressão que dava que todo mundo só se preocupava em discutir isso, claro, até na expectativa de dar uma resposta, mas a impressão que eu tinha é que a pressão se tornava ainda maior. Porque, querendo ou não, as redes sociais elas podem servir como uma boa válvula de escape. Ela pode ser um meio de instrução, mas ela pode ser um meio também de vou olhar aqui como é que estão meus amigos, enfim. Então, daí a gente conversou com o Cristiano, bom, quem sabe a gente começa a falar de uma coisa um pouco mais leve. E aí veio a questão de falar sobre música, aí a gente já falou sobre a questão do Chico. Roupa nova, eu amo roupa nova, né? Assim, roupa nova, eu digo que a pessoa pode não gostar, mas duvido que já não tenha aberto a pista de algum casamento ou 15 anos com uísque a gogô e que a pessoa não tenha saído dançando, né? Então, a verdade é que todo mundo com seus gostos ou desgostos, todo mundo tem a questão da música, e eu vejo que, até pelo alguns retornos, Simão, de pessoas que têm algum gosto musical, e às vezes tu já notou que a música às vezes é que nem política, né? Se tu fala de um estilo musical, o pessoal pega e diz assim, ó, não, porque eu não sei o que. E com a questão da live, eu fui mostrando, a gente foi mostrando inclusive para as pessoas, olha, tudo bem, tu pode não gostar de sertanejo, mas não escute sertanejo. Mas tem lá algo que dá para retirar. Assim como do rock, assim como dos rock anos 80, enfim. Então, na verdade, é de poder perceber nessas situações uma música muito simples, que talvez a gente nunca tinha dado pertinência a algum trecho, de perceber que sim, dá para tirar um pouco de jurídico daquilo. A música é sentimento. A gente lida no direito de família, no direito das sucessões com sentimento. Ou seja, para a nossa área é muito fácil tirar a conexão, né? Porque é sentimento. E assim como certamente a questão da literatura, tu também, com toda a tua carga de leitura, né, tem muito a contribuir. E, aliás, eu adoro, né, quando tu falou, eu disse, pô, que bom que eu escuto o Simão falar um pouco sobre literatura, eu também aprendo um pouco com o Simão. Você sabe, Conrado, que eu estou achando uma outra semelhança que não sabia, além dessa das músicas católicas. Eu não consigo mais escrever sem abrir com uma citação literária. Você falou, eu não consigo mais escrever sem a música. Eu estou ficando viciado nisso.
Porque a gente vai, eu não sei, eu vou colecionando no bloco de notas do celular as frases, as ideias, as reflexões. Isso vai gerando, em mim, pelo menos, um despertar da paixão que vai interconectando o que eu leio com o direito, que no final não consigo mais sair do direito, senão a partir de alguma coisa de literatura. Eu estou ficando meio viciado nesse mecanismo cerebral. Eu, assim, separei aqui, Conrado, algumas coisas para falar de livro e família. E eu comecei com uma coisa, Conrado, que assim, é incrivelmente velha. Você é bem mais novo do que eu. O Conrado, quando nasceu, o Tancredo já tinha morrido há uns 15 anos, portanto, ele nem lembra do tempo do Tancredo. O Conrado é uma criança. Eu sou do tempo do Getúlio Vargas. Eu lembro da morte do Getúlio em 54. O Conrado, quando nasceu, o Getúlio já tinha 100 anos da morte, praticamente. Mas já estava no plano real. Conrado, tem a ver com a minha infância. Eu não sei se você já ouviu falar dessa autora, que chama Stella Carr, e ele chama Ganymede José. A Morte Tem Sete Herdeiros é o primeiro livro de ficção que tem a ver com família, porque alguém morre e a briga é por uma herança. Então, eu nem naquela época tinha essa concepção de que, no fundo, a morte era a causa de uma briga sucessória. E, evidentemente, que o livro é um livro de mistério para criança, portanto, um livro de uma linguagem muito simples. Até o que morre, o final, chama Mata Leitão. Mata separado Leitão. E a Stella Carr constrói com o Ganymede José a história desse homicídio por conta de sucessão. E depois, muitos anos depois, eu falei, puxa, um dos primeiros livrinhos que eu me apaixonei já tinha a ver com sucessão e com mistério. Esse livro, Conrado, para mim, foi a abertura para o mistério. Eu devia ter 7, 8 anos, que eu li para criança mesmo, e ele me despertou depois a minha segunda paixão por mistério, que é o Sherlock Holmes. Eu pulei desses livros da Stella Carr, que ela tem 3 ou 4, eu pulei para aqueles livros da coleção Vagalume, O Mistério dos 5 Estrelas, e num terceiro passo eu cheguei no Sherlock Holmes, que é o meu detetive de todos os tempos. Eu até o ano passado estive na Inglaterra, na casa da Agatha Christie, e eu me senti um pouco traindo o Sherlock Holmes, porque eu falei, eu estou tão apaixonado pela Agatha Christie, mas assim, a minha paixão no mistério sempre foi o Sherlock Holmes. Então, esse é o primeiro livro que me conectou com o mistério e com uma questão de família, que era herança. E eu tive essa percepção muitos anos depois. E você, qual a sua percepção musical com o direito? Qual foi o seu marco? Olha, tu sabe que a questão do Chico foi uma paixão tardia, né? Pelo fato de que eu sempre tive um gosto muito eclético, como eu te falei, mas faz poucos anos que eu comecei a descobrir o Chico. E que, na verdade, o mais legal do Chico é quando tu vai em busca do porquê das músicas, né? E que daí é o mais encantador. E assim, a riqueza das letras, né? O próprio último álbum dele tem uma crítica social que inclusive já foi usado inclusive no plenário do STF, né? Como forma de xingamento, né? Mas como uma forma poética. Então, para mim, o Chico é um dos top 10 ali da minha poltrona do vovô de sábado de manhã. E na questão da literatura, eu tenho, olha, assim, não vou dizer todos, que talvez eu esteja errado, mas eu tenho muitos livros do Rubem Alves, né? Muitos livros do Rubem Alves. E daí eu estava vendo, porque eu também tenho um banco de frases assim que a gente deixa ali para algum momento. Eu estava olhando assim, eu disse, pá, mas o Simão daqui a pouco vai falar alguma coisa da literatura e eu estava vendo uma frase do Rubem Alves que tem tudo a ver com o direito de família. E diz um trecho dele, numa das crônicas dele, assim: quem fica com raiva leva o outro para a cama. Né? E Genial, genial. Genial, né? Genial. E daí a gente pensar, né, Simão, o quanto a gente muitas vezes tem numa advocacia tradicional, dentro do direito de família litigante, uma lógica raivosa, uma lógica, muitas vezes, a Silvana, nossa amiga do Rio, tá querendo saber se tu canta, Simão. Então, sabe, Silvana, eu pensei que o Conrado fosse pular essa observação, eu estava bem quietinho. Eu tenho um ouvido muito musical e eu tenho muita noção de tom e fora do tom. A gente vai aperfeiçoando com a música clássica, quando um instrumento destoa, se fala, errou o fagote, não por técnica, por repetição. Então eu sou um desafinado nato, mas eu adoro cantar. Eu adoro cantar, eu adoro cantarolar.
eu de vez em quando me pego cantando, eu falo, meu Deus, é melhor se controlar. Então eu adoro cantar. Mas não me peçam, porque eu não tenho coragem, porque eu tenho vergonha da minha péssima performance, tá certo? Mas Mas, eu gosto de cantar sim. mas eu vou contar para a Silvana, então, e para o pessoal que está assistindo, Simão, uma Conte. das cenas que eu jamais imaginei presenciar na vida. E aí é a demonstração de quão é bom ter ouvido musical, né? Porque se tem duas pessoas que eu admiro pela questão intelectual do conhecimento de música clássica e da situação de literatura como um todo, é tu e o professor Pianovski do Paraná. E imagine, meus amigos que estão nos assistindo, a churrascaria mais raiz de Porto Alegre. A situação onde o professor Zeno Carne, adora. que carne. Não me fala, Conrado, que eu começo a chorar. Que carne, meu Deus do céu. Porque, Denise, preciso voltar para Porto Alegre, Denise, para comer aquela carne. porque a situação ali não é que tem churrascaria que tem palmito, que tem. Não. Lá é carne, polenta e arroz. E carne de novo. E deu, né? E teve uma vez que eu levei o Zeno lá, eu achei que fosse dar um treco no Zeno, de tanto que o Zeno comeu e ele tinha que fazer uma banca de mestrado de tarde. Assim, ó, o Zeno comeu como se não houvesse amanhã, né? Então, assim, e nisso, a gente lá no meio da churrascaria Giovanaz, é a salada de batata, a alemã também tá dizendo, ó, a Denise tá dizendo pra tu ver. A churrascaria Giovanaz, o Thiago tá perguntando. Salada de batata. Salada de batata. Isso. E nisso eles começaram a discutir o trecho de uma ópera, né, Simão? E nisso vocês começaram a cantarolar o trecho da ópera, e tu disse, não, mas tem aquele outro trecho, daí tu começou, tororororó. Daqui a pouco o professor Pianovski, não, é tororororó. E o resto da mesa, incrédula, assim, porque certamente os garçons da Giovanaz nunca tinham presenciado uma cena dessa. Então, Não, assim, Silvana é, não só ele tem ouvido bom, mas ele sabe cantarolar é. no tom certo. Nós nos empolgamos naquele almoço, porque a coisa começou. Tanto que eu vou fazer, Conrado, e até foi bom que você me disse, com o professor Pianovski, um dia, ele quer analisar o ouro do Nibelungo, o anel do Nibelungo, as 4 obras para o direito de família. Eu vou marcar isso com ele, que eu até tinha me esquecido. Mas, Conrado, a Giselda, nossa querida amiga, que você citou agora há pouco, sempre diz que a mais jurídica das músicas é a Rita do Chico. A Rita levou meu sorriso, o sorriso dela, meu assunto. Levou junto com ela o que é de direito, arrancou-me do peito e tem mais. E ela levou a imagem de São Francisco. E a Giselda tem uma coleção de imagens de São Francisco. E um bom disco de Noel. Então, a Giselda diz que a Rita tem tudo. Tem herança, tem crime, tem perdas e danos, responsabilidade civil. A Rita é a mais musical, é a mais jurídica das músicas do Chico. É um tratado de direito civil, praticamente, a Rita, né? Realmente, realmente. Eu queria também trazer para eles uma segunda coisa, que é assim, então eu comecei vendo essa família no mistério, no crime, uma briga por herança. Depois eu, na minha educação, nunca mais vi crime, mas vi muita briga por herança. Então, quer dizer, deu uma dimensão grande. A segunda coisa que eu queria dizer, vou pegar aqui o livro, quando a gente discute guarda, Conrado, e quem cuida dos filhos, eu desde muito cedo me deparei com uma situação curiosa, que vai ser objeto de uma outra live, provavelmente minha com o Marco Delgado, que foi a sucessão de um rei inglês chamado Eduardo IV, que morre, deixa sua mulher, deixa 2 filhos, e os irmãos gananciosos para assumirem o trono no lugar dos filhos. Que é a história deste rei aqui, vou apontar para ele aqui, que é o Ricardo III, e é a história exatamente de uma sucessão em que um tio, em tese, à luz de Shakespeare, mata os sobrinhos para se tornar rei. É esse da gravata, o Ricardo III. E daí, o Shakespeare me deu uma dimensão de como família, dinheiro e poder, e quando o trono é uma metáfora de herança, e é uma metáfora de ajuste familiar em busca de algum poder. Podia ser a diretoria da empresa, podia ser o imóvel da família, mas mostra como o melhor interesse da criança ou do adolescente não passa necessariamente pelo núcleo familiar. Ou seja, há coisas além disso que podem atender ao melhor interesse do que o próprio núcleo familiar. Então, ele me deu uma dimensão, Conrado, que família nem sempre é o melhor para criança e adolescente. Ainda que, na real, o Shakespeare faz uma sacanagem.
porque ele detona o Ricardo III, talvez de uma maneira falsa, talvez não seja nem aquilo. Então, o que eu estou dizendo é que na leitura shakespeariana do Ricardo III, seria melhor que aqueles meninos, os sobrinhos, fossem criados por qualquer pessoa e menos pelo tio. Então, isso me deu uma outra dimensão de como o conflito familiar aniquila laços afetivos, desconsidera laços afetivos. Então, também foi um livro que me deu uma dimensão interessante sobre família, criança, adolescente, herança e poder. Não, e sobre a questão da potencialidade, da questão do litígio, tem uma crônica do Fabrício Carpinejar, que é gaúcho, Eu que ele, amo Carpinejar. Que ele compara o final do relacionamento afetivo com uma vistoria imobiliária. Que ele diz que só quem passa por uma vistoria imobiliária sabe o que é um divórcio, dizendo que aquela rachadura no vidro, aquela marca no carpete, ela estava lá desde o início. E nunca foi visto, nunca foi problematizado. Mas só no momento da vistoria imobiliária é que isso vai ser marcado. Ou seja, e ele compara esse momento da entrega do apartamento com o que acontece na sala de audiência, né? O outro querendo os sisos de ouro do outro. E porque a grande questão que a gente vê nos litígios familiares é que os inimigos se conhecem como ninguém, né, Simão? Tu tem ali uma intimidade, as pessoas, elas ninguém conhece um ao outro, não tem nenhuma outra pessoa, talvez no mundo, que se conheça tanto como aqueles litigantes, que perdem a sua identidade, né? Tanto que o professor Luiz Alberto Vará, que eu acabei de citar, ele diz que quando a gente procura o judiciário, a gente perde a voz e perde a face. Perde a voz porque começa a falar pelos advogados, e perde a face porque começa a ser tratado como autor e réu. E que muitas vezes, inclusive, as pessoas ficam fragilizadas por serem denominadas como réu, porque no processo como um todo, a população está acostumada que o réu é do direito penal. Tanto que lá no escritório, a gente não usa a palavra réu, a gente sempre usa o nome da pessoa, o demandado, justamente para não dar essa carga negativa, né, que as pessoas normalmente têm. E que as pessoas ali que estão no litígio, por se conhecerem tão bem, elas sabem onde é que vão atingir. Tu trouxe o exemplo da guarda, mas quando não é a guarda, vai ser na partilha, onde justamente os discos de Noel que o Chico fala na música, mas que as pessoas sabem como é que vão atingir. E tanto é verdade, né, Simão, e todo mundo que está nos assistindo já passou por alguma discussão conjugal, o que nos irrita numa discussão não é o fato de ser xingado. Porque ser xingado de corno, alguém pode cortar a nossa frente e ser xingado de corno no trânsito. Agora, o que incomoda numa discussão? É quando a pessoa te diz assim, ó, sabe de uma coisa? Tu é igual ao teu pai. Meu amigo, meu amigo. Isso aí é o pior xingamento, né? Porque e alguém para dizer isso tem que te conhecer muito bem. E aí são as peculiaridades que a gente tem que atentar, e que as pessoas ali, elas têm uma história. E que o nosso papel, então, enquanto profissionais, é poder minimizar esse quadro raivoso, justamente para que eles possam construir uma nova história. Ou seja, assim como tu está falando de literatura, o nosso papel como profissional de família eles escreveram um livro juntos, aquele casal. O nosso papel é que eles possam escrever um volume 2. Tu falou da questão da guarda, ou seja, que eles possam escrever agora um volume 2 da questão parental, ou seja, esse volume 1 da conjugalidade ele foi encerrado. O nosso papel como advogados é escrever o prefácio desse volume 2, que eles vão reescrever daqui para frente, né? É linda a metáfora, e me lembrou Machado, agora eu estou lendo 50 contos do Machado de Assis, e ele faz 2 ou 3 metáforas entre contos, entre livros e a vida do ser humano. Até tá no meu Instagram depois, para quem quiser ler com... Mas ele diz que tem gente que a vida não passa do prólogo, né? Que é aquele que está sempre prometendo viver, que nunca vive. A vida está sempre no prólogo. Ele não chega no epílogo do livro. Então é isso mesmo. É iniciar um tomo 2 com novas obras. Você falou, você como seu pai, ou tu é como teu pai, e eu lembrei logo, viu, Conrado, da Elis cantando como os nossos pais, né? Contando Viu Metal. Eu queria também fazer mais uma nota para você, que teve um livro que eu li, Conrado, em homenagem ao Rio Grande do Sul. Eu sou apaixonado pelo Érico Veríssimo. Eu sou apaixonado, aliás, como eu adoro o Luiz Fernando Veríssimo também. Eu acho o Luiz Fernando Veríssimo o máximo. E eu li há muitos anos, depois reli o Incidente em Antares,
que para mim aquilo é uma ode de amor ao Rio Grande do Sul, ao Brasil. Bom, eu acho o Érico Veríssimo o máximo. Eu li o Arquipélago, o Continente, eu li tudo aquilo, porque eu gosto do homem pra cacete. Mas ele no Incidente Antares, eu gosto, sabe do quê, Conrado? Escritores que eles entram na alma humana e transferem a alma humana para o personagem, você está enxergando aquilo no dia a dia. E ele conta uma cena, Conrado, que eu, quando dou aula de sessões, eu leio um trecho do Veríssimo, até eu esqueci dele, tá aqui na minha estante, mas eu esqueci, senão eu lia para você agora. Que é quando morre a Dona Quitéria fica insepulta, porque tem greve dos coveiros, os 7 mortos, e os mortos voltam à vida e vão para suas casas para alguns ajustes. A Oessa de Queiroz. Ô, Câmara, eu não quero nem falar do Essa hoje, porque se eu começar com essa, o Essa é outra live. Eu já fiz uma live com a Aguirre, eu prometo que o Conrado podia falar assim, Simão, eu falo do Chico, tu fala do Essa. Então vamos falar. A gente faz assim, um compositor e um escritor, nós falamos juntos. Podemos fazer a próxima já, para gente pensar numa próxima. Mas só para te contar, quando a Dona Quitéria volta e vê as 4 filhas, os 4 genros, tinham passado a madrugada inteira discutindo o que fazer com as joias dela, e ela acha que ela foi roubada, porque ela tinha sido supostamente enterrada com brincos de brilhante, anéis, e as filhas, claro, que não queriam deixar aqueles bens valiosos irem para o caixão, e tiram. Então ela é enterrada sem nenhuma joia, e ela volta e vê as filhas brigando, e as filhas falando dela, coisas que ela nunca imaginou. Então, aí também tem uma dimensão, talvez, da mesquinhez humana, no momento de dor, em que ninguém está nem ligando para o morto, a preocupação é patrimonial. Também foi uma outra dimensão que eu tive para discutir um pouco o inventário, para tentar ver qual é a origem daquele problema, ou daquela questão, a partir dessa mesquinhez humana, até porque, claro, que as 4 filhas dos 4 gêmeos acabam se matando, né? E a Dona Quitéria entra na sala, elas têm um ataque histérico, uma desmaia, uma foge, um corre, e ela pega as joias, Conrado, todas, e joga na privada, descarga e fala assim, agora as joias estão no Rio Uruguai, já não são mais ninguém. Mas esse livro também, para mim, marcou essa dimensão humana do direito de família e sucessões a partir da mesquinhez das herdeiras da Dona Quitéria, e faço uma homenagem ao Rio Grande do Sul e ao querido Érico Veríssimo. Porque a grande dificuldade dos inventários, Simão, não são aqueles bens que podem ser avaliados. São justamente os bens que não têm um valor monetário. Quantas famílias a gente não vê se desfacelando no momento de sucessão pela questão dos panos que foram bordados, pela questão das louças. E que isso não tem um valor material, tem um valor afetivo. E que atrapalha na questão da partilha, né? Então, realmente uma tarefa que todo aquele que relativiza a advocacia de família e sucessões, muitas vezes diz, não, mas isso aí, porque a gente sabe que é muito recente a valorização do direito de família e do direito das sucessões enquanto ciência. Talvez até pelo fato de que a gente viveu muito tempo num direito de família romantizado, como se qualquer fundamento raso pudesse ser o suficiente. Mas agora a gente já vive um momento do direito de família e direito das sucessões enquanto ciência, em que os profissionais precisam estar atentos que não é qualquer um que sem um estudo prévio vai poder atuar, e mais, né, Simão? Sem a questão desse trato pessoal, dessa sensibilidade para os sofrimentos que estão sendo discutidos, né? Essa é a grande questão, acho que é o grande desafio que a gente tem enquanto professor e enquanto advogado, é demonstrar o quanto o direito de família e sucessões precisa de profissionais atualizados e humanos, porque são os mais humanos dos direitos, né? Eu tenho aqui meu livro de cabeceira, aqui, ó. Então tá aqui, ó. O Código Simão, o Código Civil do Simão. Mas eu gostei, Código Simão comentado. Na parte de sucessões executivas. Simão, Tartu, Simário, Anderson e Marquinho. Conrado, 17h55, olha, eu quando te convidei para essa live, tinha 2 chances. Da coisa correr muito mal, a gente não conseguir falar nada, em 10 minutos a gente se despedia, ou passar 1 hora e eu achar que passaram 10 minutos. Ocorreu a segunda. E acho que vamos pensar nisso. Eu já fiz outro dia uma live com a Aguirre, Machado e essa. A gente podia fazer o seu compositor predileto, o meu autor. É predileto, pode dizer, porque nós que somos promíscuos afetivamente em termos literários, em termos de música, a gente ama tanta gente, graças a Deus, e, aliás, sem preconceito algum, porque quando eu digo que eu li Paulo Coelho, e uma das obras que eu mais gostei de ler foram As Valquírias, todo mundo diz, ai, você leu Paulo Coelho é um horror. Eu amo Paulo Coelho, não tem nenhum problema em dizer isso, assim como amo Dostoiévski, que é a outra margem do rio. Mas eu queria te dizer o seguinte, que eu gostei tanto de falar com você, 2 coisas, então, para a gente dar a palavra para você também fazer suas palavras finais. Primeira, vamos pensar numa segunda.
o meu compositor e o meu autor. Aliás, podemos fazer até uma sériezinha. Cada vez a gente fala de alguém. Eu acho que é interessante essa dimensão nossa, pessoal, mais do que profissional. E uma segunda coisa que eu queria te dizer. Eu acho que dessa live pode resultar uma lição para os amigos queridos. Lição no sentido mais generoso da palavra. Leiam e ouçam música, porque são coisas que vocês só vão ganhar. Ninguém perde lendo um bom livro. Lendo um livro, eu nem falo bom. E ouvindo uma música, eu também não falo boa. Porque esses conceitos são muito subjetivos. Obrigado pela sua generosidade de discutir isso comigo. Deixar um abraço para todos que nos assistem. E o professor Conrado, então, para as palavras finais, com a minha gratidão e amizade, Conrado. Simão, o pessoal está pedindo para deixar lá a live salva, então vai ficar salva, né? Te agradecer, realmente foi um café que poderia ser em São Paulo, poderia ser aqui em Porto Alegre, poderia ser em Lisboa, como a gente estava em janeiro comendo um bom bacalhau. Pensei nisso. Mas, de qualquer forma, que bom que a gente tem essas modernidades e com certeza vamos já marcar a próxima para a gente fazer essa troca riquíssima e foi muito legal. Que venham as próximas. Abraço a todos, meus amigos. Uma boa quarta-feira, uma boa semana. A pandemia está passando. Fé em Deus e logo estamos fora dessa. Beijão, Conrado. Tchau, tchau. Eu não esqueci que ainda temos uma churrascaria para ir, que eu tô louco para voltar, que é aquela NB. Eu tô louco para voltar. Assim que abrir a pandemia, eu tomo um voo, chego em Porto Alegre, almoço e volto à noite. Tchau, não, a próxima vida em Porto Alegre vai ser aqui em casa com o meu churrasco e com a maionese da Cinti. Fechado. Tá? Abração Fechou? para todos e para todas. Tchau, tchau. Tchau, meus amigos.